Oiê, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Passamos uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Já estamos caminhando para o final desta semana e eu creio que Deus continuará fazendo grandes coisas em nossas vidas. Mais um conteúdo da lição de jovens do terceiro trimestre de 2023. Esta lição que nós estamos falando, ela tem um tema que diz assim: sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Essa revista, ela foi escrita pela editora CPAD. Esta semana estaremos já na lição de número 11 e ela será realizada dia 10 de setembro de 2023. Já estamos aí, indo para o finalzinho desse terceiro trimestre. Deus é bom o tempo todo. Até aqui tem nos ajudado. Temos aqui o título da lição. Mas antes de entrarmos no conteúdo, quero me apresentar para você que está chegando agora no meu canal. E para os que me conhecem, já sabem, né? Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, sul de Minas, pastor-presidente Damião Santos. Agora sim, vamos para o conteúdo. Esta semana, o título da lição é Seja Firme. Firme em quê? Firme em quem? Com certeza temos que estar firmados no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. O Espírito Santo está sim nos ajudando e se nós estivermos buscando a eles, então com certeza o Senhor Deus nos abençoará cada dia mais. O nosso texto principal diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Resumo da lição. O líder deve estimular seus liderados a serem firmes, valorizando e investindo no dom que receberam de Deus. Só por esse resumo aqui, nós vemos todo o conteúdo da lição. Assim como Paulo, ele escreveu estas cartas para Timóteo, ajudando ele, ensinando e até ali dando uma força, incentivando. Assim, você, líder, tem que estar incentivando seus liderados a estarem firmes na rocha que é Cristo Jesus. Apesar de tudo que está acontecendo, sempre está mostrando para nossos liderados que Cristo não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da situação. O Senhor está no controle de tudo. Aí vamos agora para a nossa leitura semanal. Segunda-feira, Atos, capítulo 24 e 14. Sirvo a Deus crendo. Terça, João 6 e verso 69. Temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Quarta, 1 Coríntios 4 e 2. Fiel dispenseiro. Quinta, Hebreus 10 e 22. Inteira certeza de fé. Sexta, 1 Timóteo 1 e 12. Aquele que nos conforta. E sábado, Provérbios 25 e 13. O mensageiro fiel. Temos 3 objetivos. Mostrar quais eram as lembranças de Paulo dos momentos que passou com seu filho na fé, Timóteo. Explicar o fato de que Paulo exortou a Timóteo para que despertasse o dom e saber que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Temos a interação e orientação pedagógica para os professores. Texto bíblico da lição você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 3 ao 18. Agora, quero fazer uma pergunta para você antes de entrarmos na introdução. Quais lembranças você tem produzido no coração de seus líderes? Qual é o legado que você está deixando para eles? Quais as lembranças vocês têm juntos? Lembranças boas, lembranças ruins? O que você tem feito para estar aí
contribuindo com a vida de seu líder. Como vimos aqui na lição, Paulo tinha lembranças de Timóteo, lembranças boas do seu filho na fé, Timóteo. Ele com certeza teve momentos que nós vamos aprender aqui nesta lição de oração, com certeza de alguma preocupação, de ver um outro chorar por alguma situação, alguma preocupação, momentos que um se preocupou com o outro. Então nós vamos ver aqui qual é esses momentos. E eu faço essa pergunta para você. E não para por aí. Tem mais. Quais lembranças você tem produzido no coração de seus pais em sua juventude? Como essa lição aqui ela é voltada para jovens, por isso que ela vem e pergunta aqui em sua juventude. Então, eu vou fazer essa pergunta especialmente para você, jovem. O que é que você está fazendo? Como é que você está agindo? Você está tendo relacionamento bom, lembranças boas com os seus pais? Quais são essas lembranças? Quais são esses momentos que vocês estão aí gravando, né? Vamos dizer assim, na memória e no coração do outro. Momentos bons ou momentos não bons? O que vocês estão deixando para os seus pais? Adultos, com certeza, alguns já saíram de casa porque casaram, ou estão morando fora, trabalhando e etc. Também deixaram na sua juventude lembranças com os seus pais. E quais foram também essas lembranças? Será que onde nós estamos passando, estamos deixando saudade ou estamos deixando alívio? É sério, né? Mas é a verdade. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos, como é que eu posso falar assim? O que é que nós estamos fazendo para contribuir com essas pessoas? Com o nosso jeito, como a gente é. Vamos agora para a introdução, que diz assim: no texto em estudo, Paulo demonstra sua confiança na sinceridade de fé de seu principal cooperador, fundamento para o exercício de seu dom no poder do Espírito Santo. É isso que daria ao jovem pastor as condições para permanecer firme, participando das aflições do Evangelho. O primeiro tópico diz assim: as lembranças de Paulo. No primeiro subtópico ele vai falar assim: momentos que marcam. Aí vem uma pergunta: você já ouviu falar em memória afetiva? O texto estudado hoje nos apresenta um cenário que se encaixa bem e que atualmente tem sido conceituado como memória afetiva. Os momentos vividos por Paulo com Timóteo vieram à sua mente de maneira mais profunda e afetuosa quando ele estava preso em Roma. As condições difíceis desse seu segundo aprisionamento e o avanço de seu processo judicial, que apontava para um fim fatídico, certamente contribuíram para que o apóstolo buscasse em sua memória momentos que lhe trouxeram alegria. Foi exatamente o que disse em relação a Timóteo: lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. É bem provável que Paulo se recordasse de momentos de devoção compartilhados com Timóteo ou de quando se despediram na Ásia, durante sua viagem depois de seu primeiro aprisionamento. O que sabemos pelo texto paulino é que as memórias eram boas e bem reconfortantes naquele difícil momento que o apóstolo vivia. Então, como Paulo ensinou a Timóteo como ele deveria agir, como ele deveria fazer, como eles tiveram essa amizade bonita. A amizade deles foi tão profunda que Paulo considerava Timóteo filho e Timóteo o considerava pai também. Olha que amizade bonita. Olha só como eles criaram momentos bons de alegria. Aí vem a pergunta, né? Nós temos nossos líderes e como é que a gente está agindo com essas pessoas? Ou até num convívio de amizade mesmo, com vizinhos, com alguém aí do seu convívio social. Essa amizade é para briga, confusão, para lançar algo no rosto do outro ou da outra pessoa? Ou é essa amizade bonita,
Que se caso um precisar morar distante, ou a vida, né, que estamos aqui de passagem, será que nós vamos deixar boas lembranças para quem nos conhece? Muitas vezes nós estamos em um determinado lugar que nós não sabemos o tempo de Deus na nossa vida. Aí o Senhor diz, olha, agora é tempo de você fazer tal coisa, sair daqui. Aí como é que fica? As pessoas vão sentir alívio ou as pessoas vão fazer igual Paulo aqui, ó, ter lembranças boas? E interessante é que ele diz assim, ele diz, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Então eles conversavam, falavam de suas alegrias, de suas tristezas, com certeza de momentos difíceis que eles passaram, né, isso? Aí, continuando este assunto, vamos para o segundo subtópico que diz assim, construindo bons relacionamentos. O extraordinário relacionamento entre Paulo e Timóteo é um dos muitos fatores de inspiração na vida desses dois grandes vultos do Novo Testamento. São exemplos de fé e dedicação, além de exemplos de companheirismo, lealdade e afetuosidade. Como já estudamos, Timóteo servia Paulo como a um pai e Paulo tratava como filho. Além de ser muito importante para a nossa vida no presente, construir bons relacionamentos serve como fonte de alegria e conforto no futuro. Quando temos boas lembranças, sentimos alegria, mas quando as recordações não são boas, o quadro é de tristeza. Que em tempos de tanto egoísmo, Deus nos dê a graça de amar e servir uns aos outros, a começar pelos nossos familiares, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade e gestos concretos de respeito e muito apreço. Então, construindo bons relacionamentos, se você quer saber se tem uma facilidade de se comunicar, é só você parar um pouco e refletir como você convive com os seus familiares. É uma boa, né? Porque os nossos familiares, vamos dizer, o esposo, esposa e filhos, eles estão o tempo todo conosco. Então, esses momentos, para você saber se você tem bom relacionamento, você para um pouquinho e reflete na sua casa. Como é o seu relacionamento em família? Paulo, ele tinha um bom relacionamento com Timóteo e o considerava filho. E Timóteo tinha um bom relacionamento com ele, que o considerava pai. E aqui está falando que esse tempo que estamos vivendo hoje é um tempo assim de muito egoísmo, né? As pessoas, elas pensam muito em si próprias, no seu bem-estar. E além disso tudo, estão vivendo uma era, né, assim, do hoje e agora, das coisas muito rápidas, né, que é a internet. E muitas vezes, o que é que está acontecendo? As pessoas estão se relacionando mais fora de casa, pelo celular, do que com a própria família. Muitas vezes, vamos tomar o nosso café e o celular, ele pode estar ali na mesa. Vai dormir, o celular está na cama. Passa o dia, uma hora em outra, qualquer tempinho vago, corre lá, vai no celular, responde uma mensagem, responde outra. E como é que tá nossos filhos em casa? Como é que tá o relacionamento de esposa e esposo? Como está o relacionamento com os nossos vizinhos? A nossa vida real? Como é que estamos nos relacionando? Porque aqui ele diz assim, que Deus nos dê a graça de amar e servir uns aos outros, ó. Ele diz assim, que Deus nos dê a graça de amar e não de ser amado. Aqui não diz, de ser amado e ser servido. De amar e de servir, a começar pelos nossos familiares, a nossa família, que é o que nós construímos. E fala mais, olha, dedicando-lhes atenção, tempo de qualidade e gestos concretos de respeito e muito apreço. Observando bem a nossa realidade, podemos até ver que onde está tendo menos dedicação em casa, porque o pessoal está todo mundo aí nesse mundo virtual. Onde é que está tendo menos tempo de qualidade? Em casa. E gestos concretos de respeito.
se está aí no início do relacionamento, namoro, as pessoas se respeitam tanto, elas fazem de tudo para não desagradar a outra pessoa. Casam e parece que muitas vezes faz de tudo para desagradar o outro. E aí, como é que fica? Se quando casa é algo mais profundo, deveria ser algo assim, de mais amor, cuidado. Porque nós não vamos fazer mal para o nosso corpo. E por que nós vamos fazer mal para o outro se Deus diz que os dois se tornam um quando casam? É bem importante, né? Então, esse relacionamento aqui, temos que entender que não é só com as pessoas de fora da nossa casa, mas começa em casa, começa no nosso lar, amém? Aí vem o terceiro subtópico que diz, lembranças e orações. Não era somente Paulo que era abençoado pelas boas lembranças que tinha de Timóteo. Este também era alvo de bênçãos. Todas as vezes que se lembrava de seu amado filho, Paulo fazia orações por ele, noite e dia. É uma grande riqueza espiritual termos alguém que se lembra de nós em suas orações. Tais pessoas prestam diante de Deus um grande serviço a nosso favor, fundamental para o nosso progresso em todas as áreas da vida. Precisamos reconhecê-las e honrá-las, além de sermos também nós bons intercessores. Temos produzido boas lembranças com quem convivemos? Em casa, quais são as nossas lembranças que estamos deixando com os nossos filhos, com o esposo, com as esposas? E ele fala assim, ó, que Timóteo e Paulo, eles tinham lembrança uns dos outros de orações. Então, um orava pelo outro. Eles estavam ali se ajudando em oração. E como é que nós estamos fazendo em casa? Tem um problema, vamos discutir, vamos quebrar o pau? Ou vamos reunir a família e colocar aquele problema diante de Deus? É muito interessante vermos quando tem assim os familiares, né? Com mais idade, que eles começam a contar como foi a vida deles, as lembranças, as histórias, né? Assim. E a gente gosta de ouvir. A gente acha interessante o que eles viveram, por onde passaram. E nós também estamos construindo uma história com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, ali na igreja onde fazemos parte, na empresa. Eu não trabalho em empresa, mas vocês que trabalham em empresa. Sempre estamos nos socializando. Quais são as lembranças e os relacionamentos? E que bom, como aqui diz, que é uma honra, né, ter pessoas que nos ajudam em oração, que oram por nós. Então, nós devemos reconhecê-las e honrá-las. Então, sempre que pudermos, nós temos que estar honrando aquelas pessoas e sendo gratas a Deus pela vida delas. E sendo bênçãos também na vida delas em oração. Amém? E tem pessoas que elas podem até recompensar não só com orações. Elas podem recompensar com carinho, sorriso, com um abraço, com a cesta básica, com algo mais, não é assim? Então, você sabe como é que você pode retribuir essas pessoas amadas que estão te ajudando em oração. E muitas vezes temos que ter o cuidado para não esquecermos disso. Então, pare um pouco e reflita e pense quem são as pessoas que você tem o privilégio de ter juntinho de você, que sempre está ali ajudando em oração, que está sempre ajudando com suas amizades, que estão ali sempre te dando a mão quando você precisa e quando não precisa também. Vamos para o segundo tópico que diz assim: despertes o dom. Primeiro subtópico, chama acesa. A força ministerial de Timóteo vinha do dom divino que recebera pela imposição das mãos do presbítero, incluindo Paulo. Era um poder interior que o capacitava para o exercício de sua missão. Agora precisava despertar o dom. O sentimento metafórico do verbo despertar é como assoprar de brasas vivas para manter aceso o fogo. Não era, portanto, que Timóteo estivesse desanimado ou frio na fé, mas que precisava manter-se ativo, avivando o dom que já havia recebido. O texto sugere que o jovem pastor necessitava de um novo encorajamento, talvez uma nova inspiração para o pleno desenvolvimento de seu ministério diante de sua inclinação à timidez.
Ninguém está isento de viver fases espirituais difíceis na vida, nas quais a busca de uma experiência mais profunda com Deus seja fundamental para prosseguir na jornada de fé, como aconteceu com o profeta Elias. Então, vemos aqui que Timóteo era uma pessoa tímida. Então, ele precisava aí desse empurrãozinho, né? Dessa forcinha para estar ali com a sua chama acesa. E é o que nós devemos fazer. Para nós estarmos com nossa chama acesa, precisamos estar diante de Deus, buscando a Ele sempre. E tem pessoas abençoadas pelo Senhor, usadas por Deus para sempre estarem nos ajudando, nos orientando, nos dando uma palavra de ânimo, não é isso? Aí vem o segundo subtópico que diz: comunhão diária. Nossa vida espiritual depende da prática de disciplinas diárias para que nos mantenhamos acesos quanto à nossa fé, devoção e dedicação ao serviço cristão. Se assim não fizermos, a tendência é chegar ao desânimo. As cinzas vão tomando conta do altar e o fogo pode se apagar de vez. Para o fogo continuar aceso, é preciso diariamente retirar a cinza, pôr a lenha no altar e oferecer nosso sacrifício pessoal a Deus. Tirar um tempo a sós para falar com o nosso Pai Celestial, especialmente na primeira hora da manhã, e cultivar uma vida de adoração e serviço é fundamental para que permaneçamos espiritualmente avivados. Olha que subtópico importante para nós. E eu achei interessante que ele, aqui na lição, ele até nos aconselha a tirar o primeiro momento do dia. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos dar um exemplo. A minha família acorda às 6 da manhã. Aí uns levanta para trabalhar, tem criança para ir para a escola. Aí eu vou levantar às 6 horas da manhã e vou orar com certeza, porque é o primeiro momento do dia com o meu Pai Celestial. Eu não posso passar disso. Correto? Errado. Se a minha família levanta às 6 da manhã e eu posso, o que é que eu vou fazer? Eu vou me organizar. Vamos deitar no horário, né, que dê para todo mundo dormir, um horário que seja cedo da noite. E de manhã, se a minha família levanta às 6, eu tenho que levantar um pouco antes. Ou às 5, 5h10, 5h30. Aí o horário é seu e de Deus. Mas tem que ser uma hora antes, porque é a primeira hora sua do dia. Você não pode atrapalhar a sua família. Aí você vai levantar, vai fazer o café, vai organizar, ajeitar a família para o esposo para trabalhar, se ele não tomar café fora, as crianças para ir para a escola, tem que tomar o café para ir. Então, você orando antes, se preparando antes, quando a sua família acordar às 6, você já está no pique já para organizar o café da manhã e organizar o pessoal para estar ali fazendo as suas atividades. Entendeu? Então, se você não estiver fazendo dessa maneira, é só ir corrigindo. A sua hora, a primeira hora do dia é a principal. Porém, levanta um pouco antes da sua família ou de alguém que esteja ali para não atrapalhar a vida normal, secular da gente. Não que seja diferente a vida espiritual e a vida secular, não é isso. Mas nós estamos na Terra. Nós ainda não somos 100% espirituais. Então, nós precisamos do nosso momento com o nosso Pai e precisamos também fazer os afazeres aqui na Terra. Aí vem para o terceiro subtópico que diz: poder, amor e moderação. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos deu não é de temor, ou, que está entre parênteses, timidez, covardia ou medo. Deilia no grego, mas ele nos deu o espírito de fortaleza, ou poder, amor e moderação. Então, equilíbrio, domínio próprio ou autocontrole. Antes de sair aqui dessa partezinha, aí veja só, o Senhor, ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de poder. E o Senhor aqui, ele nos diz que quando nós conhecemos Cristo, ele nos dá equilíbrio, domínio próprio e autocontrole. Se nós buscarmos, as coisas não acontecem no estralar de dedo, não. Mas quando aceitamos a Cristo, como nós vivíamos antes, aí nós aprendemos a nos controlar, ter domínio próprio, assim, não é uma coisa, não.
É uma vida diária de dedicação, de disciplina, e todo dia nós estamos ali treinando a mudar, né? Fazer as coisas diferentes. Errei, não era para ser assim, mas a gente corre lá, pede perdão ao Senhor Jesus e vai treinando novamente. Quanto mais a gente treina, mais a gente tem resultado. Bem assim, se você é uma pessoa calma e você toda hora for estourar, e você for falar o que você quer, a primeira vez vai ser mais difícil, mas depois com a prática você aprende a ficar agoniadinho do juízo, fica estouradinho, não é isso? Então aqui, ó, os exegetas se dividem acerca do sentido do termo espírito, no versículo 7 de 2 Timóteo 1. Para alguns teria o significado de atitude interior. Para a maioria, contudo, trata-se de uma referência ao Espírito Santo, porque ele é a fonte do poder, do amor e da moderação, que recebemos para viver como cristãos e servir a Deus segundo o dom recebido dele. O exercício de nossa vocação deve ser feito com a conjugação dessas três virtudes espirituais, para que seja pleno e perfeito. O poder não deve ser exercido em prejuízo ao amor e tudo deve ser feito em equilíbrio. Enganam-se os que pensam que o verdadeiro poder de Deus se manifesta de forma grosseira e imoderada. Vamos agora para o nosso terceiro tópico que diz: não te envergonhes. De quê? O testemunho de Cristo é o primeiro subtópico. A vida cristã às vezes é vista com um certo glamour ou encantamento. Isso tem se acentuado principalmente por causa do crescimento chamado mundo gospel, de forte viés artístico e mercadológico. Infelizmente, algumas igrejas têm servido de palco para essa glamorização do evangelho, com o desprezo da vida cultica cotidiana, simples e piedosa. Servir a Deus é realmente uma extraordinária oportunidade. Enche-nos de alegria e empolgação. O problema é quando a atração a esse cristianismo é feita desconsiderando aspectos fundantes do Evangelho, que é compartilhar o testemunho de Cristo, não apenas por palavras, mas principalmente por ações. Em um mundo tão secularista, materialista e hedonista, viver de acordo com a pureza e a simplicidade do Evangelho é um grande desafio. É remar contra a maré. A mensagem da cruz, que importa, renúncia, é vista como loucura, pois a visão cristã bíblica não confere com a cultura vigente. Vivemos em uma sociedade que se autodenomina plural e inclusiva, mas que não tolera quem pensa e vive diferente. Assim como Timóteo, precisamos de encorajamento que vem do Espírito Santo para viver como cristãos convictos. Somente com uma transformação profunda, a partir de nosso interior, nos capacita a manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Temos que ter esse cuidado para não estarmos aí atrás deste glamour. E até muitas vezes, até no meio da igreja ou em qualquer outro ambiente, não se achar bom, boa demais, né? E querer a honra e a glória para nós, porque não é para nós, é para Cristo. Aí vem agora o segundo subtópico que diz: o prisioneiro de Cristo. As prisões de Paulo não poderiam intimidar Timóteo. Pelo contrário, deveria servir de estímulo para que o jovem pastor também participasse das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Além dos sofrimentos comuns aos exercícios de sua missão pastoral em Éfeso, Timóteo já havia compartilhado de muitas das aflições do apóstolo durante as várias viagens que fizeram juntos. O próprio Timóteo já teria experimentado ou viria a experimentar cadeia, como se infere na missão feita a ele pelo escritor aos Hebreus. E segundo a tradição, assim como Paulo, Timóteo foi martirizado por causa da pregação do Evangelho. Aí vamos agora para o terceiro subtópico que diz: sei em quem tenho crido. Nesse texto está uma das mais belas declarações de fé feita por Paulo. Diante de tudo o que ele enfrentava, sofrendo dentro de uma masmorra romana, o que, por algum tempo, provavelmente incluía a fria e escura prisão mamertina, o apóstolo fala de seu padecimento para, em seguida, expressar sua mais profunda convicção espiritual. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé de Paulo era na pessoa de Jesus Cristo. Sua fé era fruto de seu relacionamento com o Mestre, desde o dia de seu encontro com ele
no caminho de Damasco. Sua inabalável confiança o estimulava a continuar padecendo sem se envergonhar, porque tinha certeza de sua salvação eterna e da recompensa que receberia no dia de Cristo. Ancorado nessa fé, o apóstolo exorta Timóteo a permanecer firme, conservando o modelo das sãs palavras, ou seja, a correta doutrina como havia recebido de Paulo na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Timóteo também deveria guardar o seu próprio bom depósito no fiel cumprimento da obra espiritual de proclamação e defesa da verdade do Evangelho para a qual fora chamado. Então, apesar das tristezas, das provas que Paulo passou, das perseguições, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. E que nós também não venhamos a esquecer em quem está a nossa confiança. Porque o nosso Deus, ele está vivo em todo tempo. E ele está nos vendo e vai nos ajudar. E vamos passar por esta prova, por essas dificuldades e vamos vencer. E um dia também, como Paulo venceu e disse que combateu o bom combate, nós também venceremos em nome de Jesus. Aí vem a conclusão que diz: a lição de hoje nos faz refletir sobre a importância de se construir bons e profundos relacionamentos. Como estamos administrando o nosso tempo? Estamos valorizando mais as coisas ou as pessoas? Tiramos mais tempo para dar atenção a quem nos cerca ou para navegar pelas ilusórias redes da sociedade superficial na qual vivemos? Bons relacionamentos têm valor espiritual. Seja firme. Então, diz aqui, Timóteo. Somos Timóteo, né? Deste tempo. Como estão os nossos relacionamentos? Muitas vezes a gente vê as pessoas, muitas vezes fazendo campanhas para pessoas que estão precisando em redes sociais. E muitas vezes nós nem sabemos se o nosso vizinho está precisando de alguma coisa. Não que seja errado, não que não possa fazer esta campanha, esta ajuda. Mas nós vivemos mais um mundo real. Este mundo físico do que o virtual. Muitas vezes fazemos mais amizade com pessoas virtuais do que nossos próprios vizinhos. Se você sair na sua rua agora, você sabe o nome de todos os seus vizinhos. Você pode contar com eles e eles com você. Então essa lição vem a nos deixar esta reflexão. Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos falando e estudando sobre a lição de número 12, que tem como título Venha Depressa. Quem é que está ansiando essa pessoa aí com pressa? E quem é essa pessoa, né? Que ele está dizendo assim, venha depressa. Nós vamos estar aprendendo sobre esse assunto semana que vem. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, seus projetos, o seu ministério, a sua casa, tudo que você colocar à mão, seus sonhos, seus projetos, que o Senhor venha a realizar todos eles segundo a vontade dele, que é a melhor. Fica com Deus. Convido você a compartilhar esse vídeo com alguém, evangelizando. Peço também que, se você quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Deixe seu comentário aqui. Deixe seu like, que ajuda o canal. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Deus e até a próxima.